Nós vamos abrir a Bíblia, assim, abrir, lógico, né? Pode ser também no celular, não tem problema. Mas nós vamos ler alguns versículos, vai ter um momento aí que a gente vai ler bastante. Eu quero incentivar você a ler junto comigo, não só escutar o que eu estou falando, não só escutar a palavra, mas realmente ler junto comigo aquilo que Deus vai trazer. Eu quero começar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21, 1. Apocalipse 21, 1. Lá diz o seguinte: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Quero convidar você a fechar os olhos junto comigo, vamos orar mais uma vez. Paizinho, nesse dia, nesse momento, nós queremos entregar, Deus, esse momento diante do Senhor. Nós queremos entregar essa palavra, nós queremos entregar o compartilhar do que o Senhor tem trazido ao meu coração diante do Senhor. Eu clamo a Ti, Deus, que não seja a minha vontade, que não sejam as minhas palavras, que não seja a minha alma, que não seja, Deus, os meus desejos, que não sejam as minhas vontades, que não sejam as minhas indiretas ou diretas, Pai, mas que seja completamente o Senhor. Eu quero realmente me abster de toda a vontade humana minha, Deus, toda a vontade própria minha, e que seja realmente somente as Suas palavras. Eu quero ser realmente um instrumento, Pai. Pode usar, fica à vontade, que seja realmente, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem transmitido para mim, tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo dessa palavra, Deus. Eu creio, Deus, que isso é algo que pode ser também trazido para os meus irmãos. E eu quero, Deus, como irmão mesmo, Senhor Deus, poder compartilhar isso com cada um dos que estão aqui. Quero, Deus, entregar esse momento, esse tempo, nos dar realmente a clareza da Sua glória, da Sua verdade, da Sua presença, da Sua santidade, nesse dia, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente começar verdadeiramente aí, tem algo que o Senhor me trouxe de fazermos no começo dessa palavra. Nós, como igreja, estamos vivendo um tempo muito particular, muito peculiar. E é um tempo muito profético. Eu creio realmente que nós estamos vivendo coisas proféticas como igreja, como casa, como templo, como pessoas, indivíduos, né? Eu sei que Deus tem feito muita coisa de forma profética. Eu já compartilhei isso até numa das ministrações do louvor. Eu não tinha esse costume de viver isso, mesmo tendo uma mãe tão espiritual como é a minha. A minha mãe sempre foi muito ligada a isso. E eu dou glórias a Deus também por isso, porque eu sei que o que eu vivo hoje tem também muita coisa dela. Mas eu, por alguns motivos, não levava isso muito a sério, mas as coisas têm acontecido de forma tão específica, tão genuína, que não tem como a gente acreditar ou duvidar, como a gente não acreditar ou duvidar, que é o Senhor fazendo alguma coisa no nosso meio. E a prova disso é que essa palavra, inclusive, nasceu através de um sonho. Eu sonhei, acordei do sonho, e Deus foi me falando todas essas coisas, foi compartilhando comigo, trazendo ao meu coração. Eu compartilhei com o pastor e aqui estamos nós falando sobre isso hoje. Então, eu não tinha costume de sonhar, queridos. Eu sonhava, sei lá, uma vez a cada década, possivelmente. Eu não lembro de ter muitos sonhos. Mas, ultimamente, eu tenho tido muitos sonhos. E sonhos que até parecem, às vezes, muito ridículos aos olhos humanos, mas que trazem tanta informação naquilo. E eu quero realmente incentivar você, se você ainda não consegue enxergar dessa forma, eu quero incentivar e dizer que essa noite é uma noite que Deus preparou para que você possa viver isso sim. Que você pode viver não só hoje, mas que você pode viver isso na sua vida a partir de agora. Então, profeticamente, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Pode fechar. Se você está em casa também, por favor. E eu quero ler de novo esse versículo, pelo menos a primeira parte dele, é João vendo profeticamente novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu quero que você agora clame ao Senhor no seu espírito, para que agora com os olhos fechados você consiga enxergar profeticamente o novo céu e a nova terra que Ele tem preparado para você. Começa realmente agora a clamar ao Senhor. Deus, mostra, Deus, aos nossos olhos espirituais. Mostra agora quais são e como são os novos céus e as novas terras que o Senhor preparou, os novos céus e a nova terra que o Senhor tem preparado.
Nós queremos, Senhor Deus, ver com os nossos olhos, Deus, o que o Senhor está preparando para nós, Deus. Nós queremos desejar, Senhor Deus, morar nesse lugar. Nós queremos desejar habitar nesse lugar, nesse novo céu e nessa nova terra. A Tua palavra diz que a Nova Jerusalém é adornada como uma noiva, como uma bela noiva. Nós somos essa Nova Jerusalém, Jesus. Nós somos essa Nova Jerusalém e o Senhor tem criado novos céus e nova terra para habitarmos, Senhor. Mostra, Deus, mostra profeticamente, Deus, mostra, Pai. Mostra a grandeza, a beleza desse lugar, Senhor. Nos faz agora, Deus, realmente visitar esse lugar, Senhor. Mostra cada detalhe que o Senhor decidiu escolher, papai. Mostra cada detalhe que o Senhor foi colocando nesse novo céu e nessa nova terra. Cada um dos detalhes, a Tua palavra diz que no novo céu não haverá noite, que o Senhor brilhará como o sol da justiça. O sol que nos levou à justificação dos pecados. Tua palavra diz que esse lugar é um lugar que nós jamais olhamos e jamais vimos. Mostra-nos profeticamente, Senhor Deus, esse lugar, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode abrir o seu olho, mas não perde essa visão. Se você teve, se você não teve, eu convido você a insistir, porque é lindo demais. É o lugar. Glória a Deus. Vamos lá. Como eu falei, queridos, essa palavra ela começou com um sonho. E olha que sonho louco. Eu sonhei com Lutero. Sonhei com Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja na Alemanha, a igreja que ele era padre. Sonhei exatamente isso e acordei. 4:30 da manhã, de sexta para sábado. Já faz aí um mês disso. E eu acordei 4:30 da manhã com meu coração queimando de uma forma como pouquíssimas vezes aconteceu. E eu falei, eu preciso levantar e fazer alguma coisa. Eu lembro que a Sabrina acordou, depois de um tempo, que era 4:30 da manhã, né, gente? Nem vou brigar que ela não acordou comigo, né? Mas depois de um tempo ela me procurou, não me achou e foi lá no cantinho. Eu estava lá no cantinho dela, lá atrás, em casa, na salinha, ali no quartinho, escrevendo, pesquisando, procurando entender aquilo tudo que o Senhor estava trazendo através daquele sonho. E foi simples assim, gente. Eu sonhei simplesmente Lutero pegando as 95 teses, pregando na porta e eu acordei. Foi isso. Mas o que veio com esse sonho foi algo diferente. E eu realmente entendi que Deus tinha alguma coisa para falar sobre isso. E eu fui atrás. Já vou dizer novamente, profeticamente, querido, acordou com o coração diferente, com qualquer sonho que seja, vai atrás, porque o Senhor tem alguma coisa para trazer para você. Eu creio nisso. E aí, eu fui atrás e fui pesquisar, dar uma olhada em toda a história, não só a parte lógica e espiritual, mas historicamente, até para poder também ter uma base daquilo que o Senhor queria falar para mim, do que o Senhor queria compartilhar comigo. E foi muito, muito, muito interessante. Eu acho que era 10 horas da manhã, eu estava terminando ali de fazer algumas coisas, estava mandando um áudio para o pastor para contar o que tinha acontecido, e aí a gente até tinha um compromisso, aí a gente saiu e a partir dali ficou guardado até o dia que o Senhor disse que era para ser, e hoje é o dia que o Senhor escolheu para ser o dia de compartilhar isso. E antes da gente começar realmente a parte prática dessa palavra, eu gostaria de contar um pouquinho de quem foi Lutero para você. Porque pode ser que você não conheça a história completa, e pode ser que inclusive eu nem conte ela completa, porque se fosse vai demorar muito. Mas eu quero fazer um resumo de quem foi Lutero e por que realmente essa importância dele na nossa história como protestantes, como cristãos protestantes. Lutero, queridos, ele foi um padre. Ele era um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele era um padre que fazia parte de uma igreja que falava e pregava, naquela época, sobre as indulgências. E o que são essas indulgências? Basicamente, resumidamente, as indulgências eram um valor em dinheiro cobrado dos fiéis para que os pecados fossem perdoados. Só isso. Então, ou seja, para eu ser perdoado de um pecado, determinado pecado, eu pagava um valor, literalmente, pagava um valor para a igreja, e aí o meu pecado era perdoado com esse valor que eu pagava.
E a indulgência, ela ia um pouco além disso. Você não só podia ser perdoado dos seus pecados, mas a indulgência fazia com que os pecados até de seus familiares conhecidos que já haviam até morrido fossem perdoados. Porque a Igreja Católica, ela acredita no purgatório, que é um lugar que fica entre o céu e o inferno. É um limbo ali onde fica todo mundo até que realmente tudo se resolva. Então, por acreditar que as pessoas quando morressem não iam diretamente para o céu ou inferno, iam para esse lugar, então ficava até mais fácil, inclusive, cobrar um valor, porque aí era alguém que ainda podia ser salvo. E essa salvação, esse perdão dos pecados, vinha através desse pagamento, desse valor sendo pago dessa indulgência. O que acontece, querido, é que Lutero se levanta contrário a essas indulgências. Mas tem um detalhe. Diferente de hoje, que você pega o seu celular, baixa um aplicativo de Bíblia e você tem acesso a tudo que a Bíblia traz. E mesmo que você não acesse só pela Bíblia, você hoje tem um acesso até cientificamente falando, historicamente falando, você consegue ter acesso à Bíblia da forma que você quiser. Você consegue ter acesso aos livros apócrifos, se você quiser. Você não precisa nem ter eles no seu aplicativozinho, mas você pode, inclusive, ver livros que hoje não fazem parte da Bíblia que nós usamos, mas que a Igreja Católica continua usando. Você pode ter acesso a eles hoje livremente, facilmente. Mas nessa época de Lutero, a Bíblia ela era extremamente restrita ao povo. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. E olha que interessante o que o Senhor me trouxe, já começa por aqui. Nós estamos falando de uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, barrando, proibindo o acesso da palavra de Deus para o povo. Aqui a gente já começa com alguma coisa errada. Se estou falando de uma igreja que acreditava em Jesus e que pregava o Jesus, porque sim, a Igreja Católica Apostólica Romana acredita em Jesus, já começa tudo errado, porque como assim eu não posso acessar a palavra que o Senhor escreveu para todos nós? E essa restrição, querido, ela é muito complexa, porque ela não é só para o povo, para o povo que eu digo, os fiéis de um modo geral. Conforme a sua hierarquia dentro da Igreja Católica, você também tem determinados acessos. Ou seja, se você é padre, você não tem o mesmo acesso que um bispo, por exemplo, tem. E o bispo não tem o mesmo acesso que o arcebispo, e o arcebispo não tem o mesmo acesso que o papa, e assim, vamos, cardeal, né, e aí todos os nomes que pode acontecer dentro da Igreja Católica. Até porque, querido, todas as pregações nesta época, elas vinham prontas do Vaticano para as igrejas. Sim, os padres tinham acesso a determinadas partes da Bíblia, até para poder também compartilhar daquilo para o povo. Mas, basicamente, querido, as pregações elas vinham prontas nessa época. Porque a Igreja Católica estava ensinando e falando demais sobre a indulgência. Então, era uma forma de explicar para que o padre ou aquele representante da igreja pudesse passar para o povo aquilo que estava sendo pregado, que estava sendo compartilhado. Mas Lutero se indigna com isso. Por quê? Do que ele conhecia da palavra, do que ele pesquisou, ele era professor de uma faculdade teológica, ele vai pesquisar e ele começa a entender que essa indulgência não está certa, que não é dessa forma que a gente consegue alcançar o perdão dos pecados. Ele então descobre e ele começa a pregar, primeiro pregar, que na verdade não, você não tem que pagar indulgência nenhuma para ser perdoado do seu pecado. O que você precisa é arrependimento genuíno e graça de Deus. Nada externo, não é nada que você possa fazer externamente, mas é algo interno, porque tanto o seu arrependimento genuíno, querido, quanto a graça de Jesus acontece de forma interna. Não vem um vento impetuoso, pode vir em nome de Jesus, se quiser também pode vir agora, fica à vontade. Mas de forma prática, a graça não é um vento que passa no seu rosto e você viu que a graça veio para você. Não é assim que funciona. E inclusive uma coisa está ligada à outra. Se você não se arrepende, a graça não é alcançada, as coisas estão interligadas. E ele começa a pregar isso para o povo. Povo, você não precisa pagar indulgência coisa nenhuma. Você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa procurar encontrar a graça de Jesus para a sua vida. É isso que você precisa. E, além dele, muitos outros padres, inclusive, começam a se levantar com essa mesma ideia. Porque começam realmente a identificar que a indulgência é literalmente, absurdo. E o que ele faz? Ele cria, então, as 95 teses de Lutero. E essas 95 teses são apresentadas na faculdade em que ele era professor, e não só nesse lugar, mas a história diz que ele pregou essas 95 teses na porta da igreja que ele era padre, porque ele queria que o povo tivesse acesso a essas informações.
E a história, inclusive, conta que essas teses não foram colocadas só na porta da igreja que ele era padre, mas de muitas outras igrejas em praticamente toda a Europa. Existiam padres que levantavam essa ideia junto com Lutero e que então o povo começou a ter acesso. E aí você pensa comigo, querido, uma igreja, como a igreja católica, grande, do jeito que ela é, forte, poderosa, começa a ter um levante de dentro dela sobre algo contrário que ela mesma está pregando. E eu falei isso nos outros cultos, gente, e eu não tenho medo de falar isso. Lutero e os outros padres, eles correram risco de morte. Porque era muito sério o que se pregava sobre a indulgência, e era muito sério o fato de alguém que estava dentro da própria igreja pregar algo contrário àquilo. Então eles correram um risco de morte, querido. Graças a Deus o Senhor guardou a vida deles até o fim, e foi uma benção. Isso aconteceu em 1517, e em 1521 a Igreja Católica, acho que daí, começou a ficar um pouco chateada com Lutero e acabou excomungando ele. Ele daí deixou de ser padre. E aí oficialmente a gente pode dizer que o protestantismo começou a existir na história da humanidade. Foi a partir desse momento. A indulgência, querido, para a gente terminar essa parte, ela chega a um absurdo do Papa Leão X. Esse Papa, inclusive, era o Papa que era o Papa na época de Lutero ali. E ele, então, manda uma ordem para todas as igrejas romanas ali, católicas romanas, no mundo inteiro, dizendo, olha, por um tempo ninguém mais vai falar sobre indulgência nenhuma, porque eu estou instituindo nesse momento uma indulgência plenária. O que é essa indulgência plenária? É uma indulgência plena, é uma indulgência completa, é um perdão completo. Como que funcionava essa indulgência que o Papa Leão X levanta? Fiéis, aqueles que acreditavam, existe agora então uma indulgência plenária que é o seguinte, você vai pagar um valor para que todos os seus pecados sejam perdoados. Historicamente, eu vou dizer para vocês, não tenho os valores, mas disse que essa foi inclusive a maior indulgência cobrada dentro da Igreja Católica, porque ela contemplava todos os pecados, com exceção do homicídio e do adultério. Mas todos os outros, pagando aquela indulgência, essa que o Papa Leão X estava instituindo, essa indulgência, ela libertava você de todos os seus pecados. Não só os seus, de novo, mas se alguém tivesse morrido e você quisesse pagar por ele também, você podia pagar sem nenhum problema. Agora, o que me chamou a atenção, querido, foi o porquê que o Papa Leão X criou essa indulgência plenária. Você conhece a Basílica de São Pedro? A principal igreja católica no mundo, onde fica o Vaticano, onde o Papa fala lá, dá suas missas uma vez por semana ali naquela sacada e assim por diante. Todo o valor arrecadado nessa indulgência era única e exclusivamente para a construção da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, querido, foi construída em cima do perdão dos pecados das pessoas através de pagamento. E quando viu isso, gente, isso me incomodou tanto o coração. Porque o meu Jesus jamais faria isso. Ele jamais aceitaria a possibilidade de usar de qualquer uma necessidade nossa, querido, para o bem próprio. Jamais. E aquilo me incomodou demais. Me incomodou muito. E aquilo me indignou demais. Aquilo me trouxe uma indignação no coração. De tantas pessoas que possivelmente foram enganadas por tanto tempo com relação a essa realidade que eles viviam, simplesmente porque eles eram barrados de conhecer a palavra, de conhecer a verdade, coisa que hoje nós temos livremente. Naquela época isso era muito complicado e foi muito difícil. E o que o Senhor me trouxe foi, como é então que, essa minha indignação, eu pensei, poxa Deus, mas e o pessoal acreditava nisso ainda? Acreditava mesmo que pagando um dinheiro, estava perdão dos pecados? Como é que funciona isso? E aí o Senhor começou a me trazer, filho, como é que você acha que eles convenciam as pessoas de que pagando esse valor você ia para o céu, ou seus pecados eram perdoados? Simplesmente porque essa indulgência, ela garantia que você ia para o céu, porque se você estava com os pecados perdoados, você estava indo para o céu. Então, num resumo, pagar para ir para o céu, era isso que acontecia. E as pessoas acreditavam nisso. Mas eu me perguntei, mas Deus, o céu é suficiente para eu realmente me dispor a desembolsar um valor? Se eu não tenho acesso ao conhecimento das coisas, e eles não tinham, qual que era a visão que eles tinham do céu? Realmente era um lugar assim maravilhoso? Ele é.
Mas ao ponto de, mesmo sem saber, eu dispor a pagar um valor para ir para esse lugar? E aí eu cheguei à conclusão que não, querido. Eles não tinham o acesso que nós temos, eles não sabiam como era o céu. E sabe por quê? Porque o foco que a igreja começou a trazer para os fiéis foi no pecado e não no céu. Esse valor ele não era apresentado para que você fosse para o céu, era um valor que você pagava para que os seus pecados fossem perdoados. O foco estava no pecado. E aí a gente começa a ter um problema, porque o foco no pecado, o pecado leva para o inferno e começa a se criar uma cultura de medo do inferno. E os fiéis estavam pagando não porque iam para o céu, mas porque estavam com medo de ir para o inferno. E pode parecer bobeiro o que eu estou falando, querido, mas isso é muito sério. Ir para o céu não porque você quer ir para o céu, mas ir para o céu porque o outro lado é pior, então eu prefiro ir para o céu. Ir para o céu porque eu tenho medo de sofrer as consequências do meu pecado. E não ir para o céu porque é o lugar que o Senhor preparou para mim. Mas graças a Deus, Lutero e um grupo de padres se posiciona contra tudo isso, se levanta e inicia todo o movimento do protestantismo, um movimento que pregava o arrependimento e a graça como forma de alcançar o céu, de alcançar o perdão dos seus pecados. E glória a Deus, hoje eu e você estamos aqui, sendo fruto de coisas e vivências que essas pessoas viveram há tantos anos atrás, 500 anos atrás. Você hoje, querido, é resultado de graça e arrependimento, não de indulgência. Eber, Joyce, vocês hoje são resultado de arrependimento. Vocês hoje alcançam o céu por arrependimento e graça, não por indulgência. Aline, você hoje, Michelzinho, seus filhos, hoje vocês têm a garantia do céu, porque hoje nós buscamos e encontramos no arrependimento e na graça genuínos o que nós precisamos alcançar. Lisandra, Bia, todos nós que estamos nesse lugar, hoje nós somos resultados disso, querido. Somos resultados do arrependimento e da graça para alcançar o reino dos céus. Glória a Deus por isso. E quando veio isso, eu pulei de alegria. Falei, ai, glória a Deus, então está tudo resolvido, vamos fechar a Bíblia, vamos acabar, está tudo embora, a gente vai embora. Dia das Mães, vamos terminar o dia lá com as mães. E aí o Senhor veio e falou assim, não. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Entendido tudo isso, o que você faz para se arrepender dos seus pecados? Porque a gente precisa buscar o arrependimento. O que você e eu fazemos para buscar esse arrependimento? O que eu e você fazemos para buscar essa graça? O Senhor me perguntou isso e eu estou repetindo essa pergunta para todos nós aqui, para a gente começar a refletir em algumas coisas. Basicamente, se eu vivo uma vida que a Bíblia me traz como correta, eu vivo uma vida adequada. Confere ou não? Show de bola. E é isso mesmo. A Bíblia está aqui para exatamente isso. Para nós podermos ter um manual de instrução de o que fazer, como viver, né? E a vida está adequada nesse sentido. Se eu faço aquilo que a Bíblia está trazendo como ordem, como lei, ou como dica, ou como sugestão, como direção, eu estou no lugar certo. É exatamente esse o pensamento. Mas lá no fundo, Júnior, lá no fundo, Alex, lá no fundo, Renan, não seria medo de ir para o inferno que você busca esse arrependimento? Não seria medo de ir para o inferno que você busca essa graça? E não pelo arrependimento em si, não pela graça em si, mas novamente o medo de ir para o inferno? E o Senhor trouxe no meu coração que essa cultura da indulgência, infelizmente, permeia até os dias de hoje. E eu lamento dizer isso, mas até que Jesus volte, querido, nós vamos lidar com esse sentimento o tempo todo. Porque foi algo que foi tão incutido na cultura cristã, agora eu estou falando cristão de um modo geral, que pode ser que realmente você não viva como os católicos daquele momento de pagar valores para ir para o céu. Mas com toda certeza, em algum momento você cai no negócio de buscar o arrependimento porque você está com medo de ir para o inferno. Eu já me peguei várias vezes fazendo isso. Inclusive, pouco tempo atrás. Mesmo depois de ter recebido essa palavra. Em alguns momentos, querido, eu vou buscar o arrependimento porque eu amo meu Jesus de forma incondicional.
Mas às vezes esse amor incondicional se torna condicional e eu vou desesperado porque eu não quero ir para o inferno. E aí tem um problema, porque eu estou agindo como qualquer outra pessoa da Igreja Católica Apostólica Romana em 1500 e alguma coisa, agia. Eu estou fazendo por indulgência. Eu estou fazendo porque eu tenho medo de ir para o inferno e não porque eu quero ir para o céu. Eu estou buscando a graça de Jesus não porque ela é um favor imerecido, mas porque se eu não tiver, eu vou para o inferno. Você consegue entender a gravidade disso? E pode ser que você agora esteja pensando aí com você mesmo, mas Júnior, eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo de ir para o inferno. E aí eu vou repetir a pergunta, será que não? O inferno é ruim mesmo, gente, o inferno é um lugar horrível. A Bíblia, inclusive, traz muitos textos, eu ia trazer vários aqui, mas decidi não, porque eu não quero dar foco agora para o inferno, não do que eu quero falar. Mas é sim um lugar de ranger de dentes, de dor eterna, de cheiro de enxofre, e ali vai. Você pode pegar uma lista de coisas que tem disponível para você no inferno. E sim, cara, dá medo de ir para o inferno. Mas quando o meu coração está preocupado em não ir para o inferno, eu esqueço do céu. Porque eu dou foco no inferno. Eu dou foco naquilo que, na verdade, eu não precisava nem me preocupar se eu simplesmente estivesse vivendo o arrependimento e a graça genuína o tempo todo. Difícil, né? Muito difícil. E aí Deus começou a me perguntar, então por que você faz o que você faz? Você faz porque você tem que fazer o que você tem que fazer? Ou você faz porque você quer fazer? Júnior, você se relaciona comigo porque você tem que se relacionar comigo? Ou porque você quer se relacionar comigo? Júnior, você me serve porque você tem que me servir? Ou porque você quer me servir? Quero que você pense agora, por que você veio para cá hoje? Por que você veio na igreja hoje? Por que você está assistindo a gente online agora, nesse momento? O que te motivou a vir para a igreja? O que te motivou a vir hoje aqui? É porque você tem que vir? É porque se você não vier, o teu líder não vai ver você aqui, vai cobrar você na semana que vem, aí ele vai ficar, né, te incomodando? Ou você veio porque você quis vir até esse lugar? Você participa de uma célula por quê? Porque é a forma como a igreja trabalha e eu tenho que estar incutido numa célula? Ou porque você quer estar nesse lugar? Você participa do seu discipulado por quê? Porque faz parte de todo o programa da igreja, eu preciso estar no discipulado para participar e servir das coisas, e eu tenho que servir? Ou você participa porque realmente isso faz você mudar a sua vida, transformar o seu coração, e você dia a dia, e vivendo coisas diferentes daquilo que você tem vivido? E eu quero compartilhar algo que aconteceu hoje, queridos, hoje. O Jeff até tirou sarro de mim ali no intervalinho dos cultos da manhã. Na pregação eu falei sobre isso. E eu já falei isso várias vezes aqui de púlpito, sem nenhum problema. Sei que já está quase tudo resolvido. Mas vai resolver em nome de Jesus até que Ele venha. Mas, gente, eu sou extremamente preocupado com as coisas. Gente, assim, ó, várias vezes. De estar aqui no louvor e achar que está tudo bem, cara. E de repente chega lá minha mãezinha, meu paizinho espiritual. Filho, onde você estava? Você não estava aqui, você não estava participando, não estava dentro do negócio. O que aconteceu? Onde você estava? E aí eu tenho que falar, não estava. Eu estava preocupado se a recepção estava funcionando, eu estava preocupado se as cadeiras estão no lugar, eu estava preocupado se a dona Esther higienizou todas as cadeiras antes de todo mundo chegar aqui, porque tem o Covid. Eu estou preocupado se está todo mundo distante ou não, e etc, 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 etc. E aí quando eu compartilhei isso, eu estava hoje aqui e fui lá atrás, no culto das 8, tomar água. E fui. Mas, gente, eu prometo que eu fui até de olhinho meio fechado, assim, meio... Verdade. Fui. E chegando lá no final, dei aquela abridinha de olho, assim, né, só para ver se não estava batendo numa parede, alguma coisa assim. E olho para o lado, tem uma fileira de cadeira ali, ó, que não era para estar. Aquilo veio no meu coração. Eu fui, tomei a água. Aí falei, Deus, o que eu faço? Não, Deus nada, nem perguntei para Deus. O que eu faço? Sei lá. Fui lá fora, a Josinha, a equipe da Josinha, que estava aqui na recepção. Virei para a Josinha e falei, Josinha, você pega mais uma pessoa, vocês me ajudam a recolher aqui umas cadeiras que estão numa fileira que não era para estar? Isso, culto rolando, tá, gente? Não é começo do culto. O louvor estava rolando aqui adoidado. E estava uma benção. Eu participei até aquele momento. Gente, aí eu voltei, e a Josinha e a Gabi, Luísa, vieram atrás de mim.
Quando elas chegaram, eu já estava empilhando, já estava com 4 cadeiras na mão já empilhadas assim, ó, levando para o canto. E aí elas, mas você não pediu ajuda? Não, gente, me ajuda, pode me ajudar. Por favor, carrega as cadeiras rapidinho, vamos rapidinho, a gente carrega, já, né, acabou tal. Elas foram, pegaram acho que 2 cadeiras cada uma, coitadas, porque as outras todas elas tinha carregado, e aí elas colocaram numa parede aqui. Aí quando eu vi que elas colocaram naquela parede, eu falei assim, não, é na outra parede, vamos, vocês me ajudam aqui agora. Só que dela já não conseguiu ajudar, porque eram as 2, né, um monte de cadeira, não dava, então eu carreguei e coloquei. Terminei, respirei, elas foram lá para fora, eu comecei a andar naquilo ali, eu pensei assim, o que foi que eu fiz? Cara, não acredito. Eu vou pregar sobre isso, eu vou falar sobre isso, Deus. Como é que pode? E eu estou contando, querido, pode ser engraçado, mas eu perdi. Indulgência rolando solta na minha vida, querido. Que diferença ia fazer eu fazer isso naquele momento e deixar para fazer no final do culto? Que diferença ia fazer, querido? Qual era a diferença? Que diferença ia fazer de eu não recolher essas cadeiras? Não tinha ninguém sentado. Eu não precisei falar, saiam das cadeiras para eu recolher. Mas você entende o absurdo, querido? Eu sei que parece bobeira, mas é exatamente nesse lugar que a indulgência está na nossa vida. E a gente continua se cobrando que as coisas têm que ser feitas da forma que Deus quer que sejam feitas. E Deus não quer absolutamente nada disso. Porque a gente não tem que fazer nada. 1 Coríntios 6,12 diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Você e eu não temos que fazer nada. Não temos que fazer nada. Nós fazemos se e porque queremos fazer. E é a partir desse momento que o meu coração é provado e que eu posso mostrar para Jesus se eu estou querendo fazer porque eu tenho que fazer ou se eu estou fazendo porque eu quero e amo Ele incondicionalmente e vou fazer para sempre. Quer uma história que pode confirmar isso? Eu já compartilhei isso numa palavra de oferta e Deus me trouxe muito forte compartilhar nesse momento. Jesus, a Bíblia conta, estava no templo e do lado do gasofilácio. E a Bíblia fala que muitas pessoas estavam vindo dar as suas ofertas. E a Bíblia fala que muitos homens ricos vieram dar as suas ofertas. E ele estava do ladinho vendo tudo isso acontecer. No meio de todos esses homens ricos aparece uma viúva. E essa viúva vem, coloca 2, 3 moedinhas dentro daquele gasofilácio e vai embora. Nesse momento, a Bíblia fala que Jesus chama os seus discípulos para perto, do lado do gasofilácio, e fala, eu quero contar uma coisa para vocês e afirmar uma coisa para vocês. Essa viúva que acabou de sair desse lugar, deu muito mais do que qualquer homem rico que veio trazer a sua oferta nesse lugar hoje. E você pode pensar que é um absurdo, porque os homens ricos com toda certeza não deram 2, 3 moedas. Eles eram ricos. Mas Jesus falou assim, é porque o que eles deram era o que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Em sã consciência, na sua casa, com a sua família, você tem R$5 para passar até o final do mês. Você daria R$5 como uma oferta para o Senhor Jesus? Você traria como oferta? Fala a verdade. Eu não traria. Ou eu pensaria. Acho que agora eu pensaria. Acho que eu já passei dessa parte, então não traria. Mas eu pensaria. E não tem problema nenhum, gente, em reconhecer que não traria ou que pensaria. Não tem nenhum problema. É exatamente esse o lugar que a gente precisa chegar. Antes de Jesus, as coisas tinham que ser obedecidas e ponto final. O que os homens ricos estavam fazendo não estava errado. Eles estavam obedecendo o que a palavra tinha falado. Trazei ao templo as ofertas e os dízimos e assim por diante. Não tinha nada de errado no que eles estavam fazendo? Tinha? Não. Mas por que então a mulher foi diferente deles? Porque a partir de Jesus, querido, que nós somos sondados não é mais se a gente está obedecendo simplesmente ou não, é o porquê você está fazendo isso. E possivelmente você vai chegar no lugar de descobrir que você está fazendo porque você está com medo de ir para o inferno. Porque se você não fizer, você vai para o inferno. Porque se você não fizer, é pecado e você vai para o inferno. E o resultado do salário do pecado é a morte, é o inferno e assim sucessivamente. A gente tem um grande problema quando a gente começa a identificar isso e não começa a andar. E foi o que o Senhor me constrangeu naqueles dias, naquelas horas, enquanto Ele estava falando comigo, sobre essa questão realmente da intenção do meu coração. E esse medo, querido, ele pode levar a gente a viver
duas formas de vida diferentes aí dentro da igreja, dentro do cristianismo mesmo. Mas esse medo do inferno, ele pode nos levar a viver de formas ambíguas a vida com Jesus. E a primeira delas é uma que a gente já conhece, eu acabei de falar, que é a vida religiosa, que é a vida que a gente acabou de falar da indulgência, de realmente a questão do pecado, do foco nisso, de ser perdoado para não ir para o inferno. E eu chamei aqui de uma vida de indulgências modernas, porque a gente já não paga mais um valor financeiro para que os nossos pecados sejam perdoados. Mas agora nós substituímos esse valor pelo nosso tempo, pela nossa disponibilidade, pelos nossos talentos, enfim, né? Sabe aquela coisa de, eu vou fazer porque eu não aguento mais o pastor Valdir falar que precisa de gente para o ministério infantil, e eu, afinal de contas, eu preciso trazer meu filho para o culto das 18, porque o culto da manhã é muito complicado de trazer ele. Então, se não tem ministério infantil nas 18 horas, eu não tenho o que fazer com meu filho. Então, eu preciso estar no ministério, porque aí meu filho vai ter como vir para o ministério infantil. Indulgência. Você não está fazendo porque você quer fazer, você está fazendo porque você tem que fazer. Inclusive, pior ainda, é por benefício próprio. Você não está nem aí para as outras crianças que precisam desse ministério, que você... A indulgência está correndo solta aí na tua vida. E essa indulgência moderna, a gente vive hoje dessa forma. Tudo que a gente faz é para não ir para o inferno. O foco é esse, eu não quero ir para o inferno. E o problema, querido, é que quando nós vivemos essa vida, nós começamos a viver uma vida de julgamento. Porque aí eu começo a julgar as pessoas que estão ao meu redor, eu começo a ver que se elas estão pecando e por que elas estão pecando. Porque não estão trabalhando. Gente, a gente ainda pensa em alguns momentos. Alguém ficou doente e é alguém que, sei lá, estava afastado dos caminhos do Senhor. Gente, passa na nossa cabeça. Mas também não está na igreja. Saiu dos caminhos, olha o que aconteceu. Pensamento de indulgência, pensamento do diabo, pensamento do dianho. E é verdade, querido. Nós julgamos e somos julgados o tempo todo. E, gente, assim, deve ser muito chato viver uma vida só dessa. Deve ser pesado demais, deve ser chato demais, deve ser carregado demais. O tempo todo tem que ficar de olho se está fazendo alguma coisa certa ou não. O tempo todo tem que ficar de olho para ver se os outros estão fazendo alguma coisa certa ou não. O tempo todo olhando e dizendo e vendo, não, está fazendo, não está fazendo. Vai para o céu, vai para o inferno. E aquela preocupação toda, o foco totalmente ligado ao fazer, ao pagar. O problema é que nessa vida, nessa realidade, o custo, querido, ele é altíssimo. Eu chego a dizer que ele é impagável. Você jamais vai conseguir acessar de verdade a tranquilidade porque você está pagando para ir para o céu ou não, para não ir para o inferno. Porque a tua vida vai ser carregada o tempo todo. Vai ser chato viver. Vai ser chato viver. Vai ser muito chato. Vai ser pesado. Vai ser triste. Vai ser complicado. Vai ser complicado de estar perto de você. Nem você vai se aguentar nesse lugar. Porque esse lugar nos leva para orgulho, para ensoberbecer. A gente acaba se colocando num lugar superior. Gente, deixa eu falar, sabe quem vivia isso? Os fariseus. Ou seja, nos tornamos fariseus modernos. Olha que coisa bonita. E eu falei isso também de manhã, eu vou repetir isso. Porque eu tenho certeza, querido, que os fariseus, eles realmente viviam isso. Mas eu também tenho certeza que apesar de toda a pomposidade de dizer que estava tudo certo, que eles eram os donos da lei e ponto final, eu tenho certeza absoluta que todos os fariseus que se colocaram diante de Jesus saíram com uma pulga atrás da orelha. Porque o que Jesus falava era transformador. Pode ser que eles nem se transformassem porque eles não estavam topando viver aquilo. Mas que eles saíam incomodados com aquilo que eles escutavam, eles saíam. Porque Jesus pregava contra a indulgência. Ele não estava lá para pregar que você tem que obedecer e ponto final. Ele estava lá para dizer, sou eu que resolvo isso. É comigo que o negócio vai acontecer. Isso incomodava. Eu creio, de verdade, gente. Eu acredito que fariseu deve ter saído lá até chorando às vezes. De pensar, poxa vida, estou vivendo realmente uma vida que não era. Mas eu acho que aquilo estava tão incutido que era difícil de sair desse lugar. Mas a Bíblia fala disso, inclusive, em vários lugares. Dos fariseus saindo, trazendo uma pergunta para Jesus para colocar ele em xeque-mate. Jesus respondia e eles saíam. A Bíblia fala. Então eles saíram.
Porque eles não tinham mais o que falar, e sim, incomodou eles de alguma forma. Mas eles não conseguiam sair desse lugar, porque eles não aceitavam. Queridos, nós temos judeus até hoje que acreditam que o Messias ainda não veio. Vivem na realidade da indulgência, fazendo, esperando que Jesus ou o Messias venha. Ele já veio e ele está voltando para pegar a gente. Nós não podemos ficar com essa mentalidade tão encruada de pecado, de indulgência moderna. Mas, esse mesmo medo de ir para o inferno gerou uma nova categoria de estilo de vida cristã para os dias de hoje. E eu vou dizer que isso é mais comum hoje, é mais moderno. E eu falo que é o estilo de vida da indiferença, ou da graça barata. Ou, se vocês assim quiserem que eu fale, da hipergraça. O medo de ir para o inferno é tanto que eu faço questão de esquecer que ele existe. E fica tranquilo, tudo que você fizer já está perdoado, Jesus já pagou o preço. Ah, eu pequei. Fica tranquilo, preço pago. Continua a tua vida. Já está perdoado. Medo de ir para o inferno. Sabe aquela coisa de que quando acontece alguma coisa, você vai primeiro para o lado da negação? É isso aí, né, Dai? É exatamente isso. Não, eu nego, tenho medo do inferno, então eu nego, não existe. Fica tranquilo. E vou dizer para você, sei de pessoas muito importantes dentro do cristianismo que já pregam que o inferno não existe, querido. A Bíblia fala que ele existe, eu não preciso nem me entrar nessa questão. E não é de novo, não quero dar o foco no inferno. Mas aí eu ter medo e chegar ao absurdo de falar que ele não existe, e eu falo isso para facilitar a vida de todo mundo. Então, ao invés de ter uma vida pesada, carregada das indulgências e tudo mais, eu começo a ter uma vida muito leve. Posso fazer o que eu quiser da minha vida, se eu quiser trair, eu posso trair, se eu quiser, sei lá, fazer qualquer que seja o pecado. E aí você pode olhar para mim e falar assim, mas isso, graças a Deus, não acontece comigo. A indulgência até vai. Porque às vezes eu faço algumas coisas, realmente vem meu coração. Não, mas aqui a parte da hipergraça, pode esquecer. E aquele pecadinho escondidinho lá no fim? Eu falei isso, gente, para mim ficou muito claro. Os pecados que a gente sabe, que estão sendo trazidos o tempo todo, é óbvio que eles vão ser tratados. Mas quando eu ajo de uma forma de esconder aquilo que está errado na minha vida, achando que está tudo bem, eu estou lidando com hipergraça. Porque eu estou falando para o Senhor Jesus que o acesso dele é até aqui. A partir daqui fica tranquilo, porque o inferno não existe. E aí eu deixo guardadinho aqui. E aí eu continuo fazendo esse negócio. Continuo aqui escondidinho fazendo. Não levo para o meu discipulado, não falo sobre isso, não converso com Jesus, não confesso nunca. Está tudo bem. Está tudo bem viver esse pecadinho. Nós estamos vivendo a segunda realidade. E olha que interessante, eu descobri que eu consigo viver as duas realidades numa única pessoa. Eu posso viver muito a indulgência moderna, mas eu posso viver muito a graça barata. E na graça barata, querido, que vem ao meu coração, é eu conseguir fazer com o preço que foi pago algo que vale nada. E aí a gente tem um grande problema de novo. Eu vou compartilhar rapidinho, semana passada, quem estava no culto das 10h30 e das 18 viu, quem estava no das 8 não viu o que o pessoal das 10h30 e das 18 viram. Óbvio, né? Lógico. E eu vou falar porque já está resolvido, já conversei com os pastores, meus pais espirituais são lindos, maravilhosos. Acabou o culto das 8 da manhã, eu estava ministrando louvor domingo passado. E aí a gente estava aqui, eu estava saindo, subi lá para lanchar. E aí o pastor virou e falou assim, filho, vamos lá, vamos conversar um pouquinho ali em cima? Eu, vamos, claro que vamos. Na maior da inocência, né? Mas vamos, sem nenhum problema, vai ser top. Subimos. E aí eu pensei que ele, sei lá, ia me puxar num cantinho ali e conversar rapidinho. Não, nós vamos lá na salinha, lá no final. Eu falei, eita, ai. Temos uma questão a resolver. Isso entre o culto das 8 e das 10h30, tá? A gente, aqueles 30 minutinhos que tem entre culto e outro. E não era mais já 30, né, pastora? Já era 15. 20, 15. E aí a pastora veio junto. Eu, vamos lá. Sentei.
E aí, essa semana, a gente teve discipulado, o pastor falou assim, Júnior, é que assim, filho, eu não vou ficar me preocupando agora em fazer rodeio, ai, como é que você tá, não sei o quê. Cara, eu vou chegar e vou falar o que tem que falar. Mas eu posso falar, só para a gente já até quebrar aqui, eu estou falando de uma forma engraçada, mas, gente, o amor desses dois por mim, cara, não dá. Apanhei bonito. Mas que prazer poder receber um tapa desse. De verdade. Eu falei isso essa semana para ele. Não tinha falado ainda para a pastora, eu falei rapidinho com ela na saída do culto das 10h30. Eles sentaram ali comigo e por 15 minutos eles falaram algumas coisas que Deus tinha trazido ao coração deles desde quinta-feira, desde algumas coisas que estavam acontecendo. E eu tinha me perdido de novo nas coisas que eu já tinha me perdido. Eu até comentei com o pastor, não é uma justificativa, mas é uma explicação. São coisas novas que eu estou descobrindo. Eu comecei terapia ano passado, a gente faz um ano, o Serginho tira sarro de mim porque ele faz a cada 15 dias, eu faço toda semana, ele fala, você é muito menos sarado do que eu faço só a cada 15 dias. Companheiro de sala, olha gente, tá maravilhoso. Joga na minha cara toda semana. Ah, você fez terapia hoje? Hoje a semana eu não fiz, não é minha semana de terapia, só a semana que vem. E na terapia Deus tem trazido muitas coisas, querido. Muitas. E essa semana veio. E veio pesado. E eu me perdi nisso. Semana passada, né? Me perdi. E estava perdido. E aí os dois chegaram com muito amor, mas com muita firmeza no que estavam falando. E, filho, não dá mais. Eu até falei, pastor, é que é uma coisa nova. Eu sei que o resultado é algo que eu ainda me debato. Mas a situação foi algo que eu não esperava que acontecesse, porque é uma coisa que surgiu agora. E glória a Deus que eles entendem isso e estão ali para me amar e cuidar de mim o tempo todo. Mas só para a gente resumir essa história, quando eles terminaram, vou falar agora do Rafa. O louvor já estava aqui em cima porque a regressiva já tinha rodado. A regressiva estava acabando, não apareceu o Júnior para cantar. Eles até brincaram, eles falaram que eles começaram a se conversar, o Vitor e a Thaís. Não, acho que começa você então. Não, começa você. Começaram a meio que jogar. O Vitor ainda brincou e falou assim, hoje é o meu dia, hoje é a minha vez e tal. Falei, ai, Vitor, só você. Meu irmão, gente, meu irmão. Vai ficar gravado agora, exposto. Daqui a pouco ele vai assistir e vai sentir vergonha alheia por isso. Alheia não, né? Porque a vergonha é dele. Aí eu sei que o Rafa foi de novo ali no Data Show, pediu, gente, pelo amor de Deus, coloca de novo a regressiva. Colocaram mais 5 minutos e eu não chegava. De repente eu saio da porta. Eu vou contar essa parte primeiro, que é a parte engraçada, né? Quando eu estava descendo a escada, eu vejo o Rafa afobado, chegando assim. Quando ele olha meu rosto, ele fala, não, tá tudo bem, fica tranquilo, tá tudo ótimo. Pode vir, ainda tem 3 minutos. A gente mandou rodar de novo a regressiva, pode vir tranquilo. Fica tranquilo. E ele me deixou até sozinho. Ele falou, vai caminhando, vai dar tudo certo. Gente, no momento em que eu abri aquela porta, até eu chegar nesse lugar, o que vinha na minha mente era uma única coisa. Deus, então está aqui? Eu gostaria muito de ter um tempo agora, de poder sentar com o Senhor, poder conversar contigo, poder matutar tudo aquilo que foi trazido nesses 15 minutinhos que a gente teve aqui. Mas eu não tenho esse tempo. Porque em menos de 3 minutos o louvor vai começar. E eu não vou abrir mão disso. Vou falar. O diabo, no meio da conversa, falou assim, não, então pede para eles para você não cantar nesse louvor. Pede para o Jeff ministrar aí no teu lugar. Porque você está em pecado, você precisa. Pecado caramba, diabo. Desculpa, gente, mas é isso mesmo. Não. Vou enfrentar. Vou fugir por quê? E eu vim, gente, andando, orando para o Senhor e falei assim, Deus, então assim, não tem outra escolha. Se o Senhor quiser ir falando comigo, vai falando agora. Se o Senhor quiser acabar comigo na frente de todo mundo, fica à vontade. Mas eu me nego a continuar nesse lugar que foi sinalizado que eu estou de novo. Não vou ficar pagando indulgência e não vou ficar vivendo hipergraça para o resto da minha vida. Eu me nego a viver isso. Eu me nego a viver isso. E quem estava no culto das 10h30 viu que nem teve louvor. Só teve louvor. É isso aí, pastora. Chorei largado. O Rafa tirou sal da minha cara que nem teve playlist, porque eu cantava uma frase e chorava.
Aí vinha uma música, cantava uma outra frase, chorava. Mas, queridos, só eu e Deus sabemos o que aconteceu naquela manhã, às 10h30 da manhã, nesse lugar. E foi algo, queridos, que não tem preço. E eu dou glória a Deus, eu falei isso domingo passado e falo de novo. Que bom que eu tenho pais que estão preocupados em trazer essas informações que eu não estou vendo para mim. Cara, glória a Deus que eu tenho isso. Glória a Deus que eu tenho isso. E aí o resultado disso foi o culto das 18 horas. E aí eu compartilhei isso com o pastor essa semana. Queridos, eu senti uma liberdade tão grande em ministrar. Eu ministro desde os meus 12 anos de idade. Eu sou convertido há quase 30 anos. Eu nunca tinha vivido a experiência que eu vivi no culto das 18 horas na semana passada. Nunca. E vou dizer para você, estou vivendo essa semana inteira praticamente isso. Hoje, gente, eu não paro de chorar os 3 cultos. Eu sei que isso é normal. Eu falei para a Sabrina que eu estava com o olho ardendo, estava assim pequenininho. Mas que prazer poder falar sobre isso. Que poder que o Senhor tem sobre essa realidade. Quando eu me coloco no lugar certo, quando eu me coloco num lugar de simplicidade, de dizer assim, Deus, então assim, ó, é você e ponto final, cara, tudo acontece. Eu não me preocupo em pagar indulgência para ir para o céu. Eu não me preocupo em viver tentando trazer aí um evangelho alternativo para que eu possa ser perdoado dos meus pecados. Eu simplesmente corro para o cara que resolve tudo. E que já resolveu por mim um dia. Para a vida religiosa, a gente tem uma resposta. Para a vida da indulgência moderna, o preço já foi pago. Você não tem que pagar preço nenhum mais, querido. Você não tem que pagar mais nada. Inclusive, nada do que você fizer se compara ao preço que foi pago. Você pode fazer a sua vida inteira alguma coisa, pensando que está pagando alguma coisa para ir para o céu. Não, o preço já foi pago. Sangue santo foi derramado numa cruz, por causa de mim e por causa de você. Mas para aqueles que vivem a hipergraça, aqueles que vivem a graça barata, também temos uma resposta. O preço ele foi alto. Eu jamais posso me esquecer que custou a vida de um santo o fato de alcançar a graça que hoje eu tenho na minha vida. O preço já foi pago e custou demais. Se essas duas coisas estiverem claras na minha vida, no meu coração, no meu dia a dia, querido, eu vou viver de uma forma completamente diferente. Sem peso, mas sem desdém, sem indiferença, levando a sério aquilo que o Senhor tem. Quer que eu resuma tudo o que eu estou falando? A gente vive demais focando no pecado. E o pecado chega a ser criado um altar de adoração na nossa vida por ele, querido. Porque eu só olho para ele. Porque eu só olho para ele. Em qualquer uma dessas duas vias, querido, tanto a indulgência moderna quanto a hipergraça, qualquer uma dessas duas, o foco está no pecado. E enquanto você e eu continuarmos olhando só para o pecado, nada terá solução. Sabe por quê? Porque eu não tenho solução para o pecado. Quem tem é Jesus, ele já fez o que tinha que fazer, a solução já está encontrada, já está disponível para todos nós. Então o que eu preciso é tirar o meu foco do pecado e virar o meu foco para Jesus. Porque é Ele que vai fazer com que isso aqui tudo se resolva, querido. Não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Não quer dizer que você não vai ser tentado. Quer dizer que quem vai resolver isso para você é Jesus, porque Ele sabe muito bem como fazer. No mundo vocês vão ter aflição. Promessa de Jesus. No mundo vocês vão ter aflição. Mas fiquem bem, tenham bom ânimo. Fiquem tranquilos, porque eu já venci o mundo. Já está vencido, querido. Para de querer achar a possibilidade de querer vencer com as próprias mãos. Ou de querer achar a possibilidade de que isso não vai fazer diferença na sua vida. Para de ter medo. Você foca no pecado, é óbvio que você vai ter medo de ir para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Se você peca, você vai para o inferno. Se você está de olho nisso aqui, não tem solução, querido. Você não vai conseguir enxergar o céu olhando para o teu pecado o tempo todo. Você não vai conseguir enxergar o céu. Porque o céu não é lugar de pecado. Tira o teu olho do pecado. Eu falei isso essa semana para uma pessoa que estava atendendo. Ele até arregalou o olho, porque ele chegou falando dos pecados. Eu falei assim, cara, posso dizer, eu estou me lixando para os seus pecados nesse momento. Você precisa de Jesus, cara. Porque é Jesus que vai resolver seus pecados. Tira o olho, cara. Tira o olho disso. Olha para o cara que resolveu. Ele está falando, venham comigo.
Venham para mim, estão carregados, estão sobrecarregados. Vem comigo. Estão com sede, estão com fome, vem comigo. Queridos, acho que Jesus ele é muito, acho não, tenho certeza que ele é muito paciente. Com toda certeza, a paciência dele é sobrenatural. E eu preciso entender, o amor dele não muda jamais por mim. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode ser o maior pecador da história da humanidade. Pode dizer, Deus amava até Hitler. Jesus amava até Hitler, do mesmo jeito que ele ama eu e você. É exatamente isso. Não muda, nunca mudou e nunca vai mudar. Sei que todo mundo entende isso. Mas sabe, eu falei também isso para essa pessoa essa semana. Eu falei, o problema é que a gente está entendendo demais e está vivendo e sentindo de menos. Entender que Jesus, o amor dele é incondicional, todo mundo sabe de cor e salteado. Qualquer pessoa que te perguntar isso, você vai saber responder, querido. Mas você está vivendo isso? Você está entendendo que o amor dele é incondicional por você? Se o teu foco está no pecado, querido, pode te dizer, esquece, você não está conseguindo enxergar de verdade isso que está acontecendo. Mas eu não posso ser responsável com todas as outras coisas que Deus me oferece, porque a única coisa que realmente que me é dada sem que haja nenhum motivo é o amor dele. Agora, a graça, querido, ela é disponível para todos nós, mas nem todos têm a graça, simplesmente porque não quis acessar. E se eu continuo focado no pecado, pode esquecer, você não vai conseguir enxergar graça nunca na sua vida. Porque você não vai se arrepender. Querido, você entende que se você ficar olhando o pecado o tempo todo, você não vai ter coragem, não vai ter nem força para se arrepender desse pecado? A tua preocupação vai estar tão grande no, eu não posso fazer, eu não posso fazer. Não, 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 não. Eu não quero fazer. Porque se eu fizer, cara, eu vou estar entristecendo o coração de um cara que se entregou por mim na cruz. Gente, vocês conseguem entender isso? Quando eu foco em Jesus, querido, quando eu faço alguma coisa, vai me doer o coração. Eu preciso sentir uma tristeza sobrenatural na minha vida, querido. Porque eu estou fazendo aquilo e eu estou desmerecendo algo que um cara fez por mim há 2000 anos atrás. Eu estou dizendo para ele que não valeu a pena. Eu estou dizendo para ele que ele não precisava ter feito aquilo. Cara, é muito louco a gente realmente viver isso, gente. É muito louco. E a gente precisa chegar nesse lugar. Nessa profundidade desse entendimento. Nessa profundidade. Viver na terra com medo de ir para o inferno, querido, é mediocridade. Viver a realidade do que o Senhor tem para nós, só porque está com medo de ir para o inferno, porque é um lugar feio, chato, bobo, é mediocridade. É você reduzir o preço que Jesus pagou a nada. É você literalmente falar, fica aí, nem precisa ressuscitar. Nem precisa tirar o corpo, pode ficar aí. A gente precisa verdadeiramente, queridos, entender essa profundidade. A gente precisa parar de ter medo de ir para o inferno, a gente precisa tirar o olho do inferno. Tudo é culpa do diabo, tudo é culpa do diabo. Querido, não. Ele tem culpa em muita coisa, tenho certeza disso. Ele é responsável por muita coisa. Mas se Jesus já resolveu tudo, esquece. Esquece, foca no cara que resolve todas essas coisas. Para a gente terminar, a pergunta é, por que então ir para o céu? Então tá bom, não é para ter medo do inferno, para ir para o céu. Então eu vou para o céu. E por que então eu vou para o céu? E aí eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, porque agora nós vamos ler juntos. E eu quero fazer algo, né? O pastor sempre brinca que quando eu prego, sempre tem alguma coisa diferente, né? Eu queria que quando você achasse o texto, se você assim quiser, fique tranquilo, mas eu queria que você lesse em voz alta o texto que eu estou falando. Você que achar o texto aí, pode ler em voz alta, para compartilhar com a gente aqui. Eu vou repetir ele por causa da transmissão, para poder pegar no microfone. Mas eu quero que a gente leia junto esses textos, porque eu creio que esse é um momento que Deus vai começar a criar agora algo muito diferente na nossa vida. Eu desmistifiquei a questão do medo do inferno, ok? Deus fez isso com a gente agora. Agora nós vamos então descobrir o céu. Focar no cara certo, no lugar certo. Abre lá então, por favor, em João 14, versículos 2 e 3. Quem achar pode ler, tá? João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai
há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu quero ir para o céu porque uma morada está sendo construída pelo próprio Jesus para mim. Eu brinquei de manhã, querido, tanto faz se vai ser um quarto com suíte, ou se vai ser um quartinho bem pequenininho. Eu só quero estar nessa morada. Na hora do culto das 10h30, uma pessoa compartilhou comigo um testemunho, e eu achei isso maravilhoso. Gente, eu achei lindo quando ela compartilhou isso. Ela estava fora do país, e ela estava para decidir em ficar mais um ano ou voltar para o Brasil. E ela estava decidida em renovar o contrato e ficar por mais um ano. De repente, o pai dela, ela tinha perdido o quarto dela na casa, porque tinha nascido a irmãzinha, e ela tinha acabado ficando sem quarto, porque daí a irmãzinha acabou ocupando esse quarto. E prestes a renovar o contrato, o pai dela fez uma ligação de vídeo, começou a mostrar o quarto que ele tinha construído para ela. Daí ela não ficou, ela voltou. Sabe o que eu imagino? Cara, é o próprio Jesus que está construindo essa morada. Eu fiquei pensando, cara, você já fez tudo o que você tinha que fazer. Você não tem que fazer mais. Cara, você já fez o que você tinha que fazer, Jesus, está ótimo. Não. Faço questão de eu fazer morada para vocês. Quando tiver tudo pronto, eu volto, pego vocês e vocês vão ficar comigo o tempo todo. Falei, cara, pode ser quartinho, pode ser... Se for do lado do quarto de Jesus, eu vou ficar feliz demais. Falei assim, escutar o ronquinho dele, de boa, sem nenhum problema, vai ser maravilhoso, cara. Eu quero ter esse nível de intimidade, querido. Eu moro com as pessoas que eu tenho intimidade. A minha intimidade com a Sabrina e com os meus filhos é diferente da intimidade que eu tenho com qualquer um de vocês aqui. Os níveis de intimidade são diferentes. Pensa comigo, Jesus está falando que Ele está construindo uma casa para nós morarmos com Ele. Olha o nível de intimidade que Ele deseja ter comigo e com você. Eu quero ir para o céu, querido, porque o meu quartinho está ficando pronto. E eu quero esse quartinho. Um dia na casa do Senhor vale muito mais do que 1000 dias em outro lugar. E sabe o que é legal? Não vai ser só um dia. Vai ser eternamente. Seja quartinho, seja quartão, seja suíte, seja lá o que for, querido. Tendo uma caminha para eu descansar quando eu precisar. Apesar que não vai ter nem noite, né? Então não vamos precisar descansar. Vai ser, cara, vai ser sensacional. Não tenho o que falar. 1 Coríntios 2:9, por favor. É teu versículo, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Apocalipse 21:21, por favor. Apocalipse 21:21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no homem o que Deus está preparando para aqueles que o amam. E o que Ele está preparando são 12 portas, que eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Eu quero ir para o céu, querido, porque nada se compara que eu terei naquele lugar. Você pode ter a vida mais maravilhosa do universo no dia de hoje, querido. Você pode ter tudo que você quer, você pode ter condição. Você pode olhar para uma paisagem e achar a paisagem mais linda do mundo. Ainda assim, quando você chegar no céu, vai ter coisa que você jamais pensou em ver. E sabe o que eu costumo dizer? Que João ele era limitado, né? João ele não tinha acesso a ver ônibus, caminhão, não existia isso na época de João. Então eu entendo que muita coisa do que ele trouxe ali de imagem é realmente assim, eu preciso
O que eu estou enxergando, eu preciso trazer para a minha realidade do que eu tenho aqui. Então, quando ele fala e compara essas coisas, é o limite que ele tem. Mas deixa eu te falar, não vai ser ouro, querido. Ouro ainda é nada perto do que vai ser lá no céu. Não é pérola, querido. A pérola ainda é pequena. E olha que aqui eles estão falando que cada portal era feito de uma única pérola. Ainda assim é pequeno, querido, para o que nós vamos ter naquele lugar. Eu quero ir para lá, porque eu sei, eu tenho certeza que o que eu verei nunca foi visto. E que nada pode se comparar ao que nós vamos ter naquele lugar. João 10:10, por favor. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Eu quero ir para o céu, querido, porque lá a vida é abundante, é eterna, é para sempre. E é vida. É vida. Eu e você estamos mortos, ou estávamos mortos. Mas quando Ele ressuscita, Ele traz vida. E essa vida não é aqui, essa vida é eterna, essa vida é abundante, essa vida é completa. Essa vida, gente, é maravilhosa. Eu quero viver isso. Eu quero viver eternamente essa vida. Eu vou ler esse texto, que ele é um pouquinho mais... Tem mais versículos, porque daí não precisa ficar repetindo. Mas eu quero que você abra Apocalipse 21, dos versículos 4 ao 7. Apocalipse 21, 4 a 7. Apocalipse 21, 4 a 7 diz o seguinte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu quero ir para lá porque lá não vai ter mais choro, não vai mais ter dor, não vai ter mais tristeza. E a gente não aguenta mais viver isso nesse lugar. Mas eu não pertenço a esse mundo, querido. Inclusive eu vou falar para você, você pode inclusive buscar o Senhor para começar a viver isso já aqui, tá? Você não precisa esperar chegar no céu não para viver aquilo tudo que a gente está falando aqui. Mas eu quero ir para aquele lugar. E sabe por que não vai mais ter choro, não vai mais ter dor, não vai mais ter tudo isso que a gente está falando? Não é simplesmente porque o lugar é um lugar celestial. Mas é porque Ele levou sobre si as nossas dores. É porque o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. E é porque nas pisaduras, nas machucaduras que Ele levou naquele dia, nós hoje somos sarados e seremos sarados eternamente. Não tem dor, querido, porque Ele já levou toda a dor. Não tem choro, porque Ele já chorou tudo o que precisava. Não tem nada disso, querido, porque já está prometido que a nossa vida agora é completamente diferente daquilo que a gente viveu até aqui. E aí eu vou te dizer, e o medo? Então beleza, Júnior, você quer ir para o céu por causa de tudo isso? Ok. E o medo do inferno, como é que eu resolvo? 1 João 4,18. 1 João 4,18 diz o seguinte: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou pegar a primeira parte desse versículo. No amor não há medo. Outra versão diz que o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Como é que se resolve esse medo, querido? Com amor. Nesse mesmo capítulo, no versículo 8, João fala o seguinte: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é o amor.
Então, o verdadeiro amor, o genuíno amor, o Deus poderoso, Ele é que nos liberta de todo medo. É Ele que nos liberta e nos tira de todo lugar de medo. E como é que Ele demonstrou esse amor por nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e eu vou substituir o Deus por amor, porque é sobre essa característica que nós estamos falando aqui. Porque o amor amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, sem distinção de raça, de credo, de sexo, seja lá o que for, querido, todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O amor demonstrado através de Jesus, querido, é o amor que vai tirar o medo do nosso coração de ir para o inferno e vai fazer com que o nosso foco esteja no lugar certo, que é o lugar de ir para o céu e de morar, fazer morada com Ele o tempo todo. Eu quero chamar a banda, eu vou terminar lendo Apocalipse 1, 12 a 18. Apocalipse 1, 12 a 18 diz o seguinte: Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Sabe por que eu quero ir para o céu? Porque Ele está lá. Por mais incrível que seja aquele lugar, querido, por mais incrível que a morada que Ele está construindo seja, por mais incrível que as ruas de ouro e os portais de pérola sejam maravilhosos, por mais incrível que seja tudo isso que a gente está falando, querido, eu tenho certeza absoluta que vai me chamar a atenção é poder conhecer face a face um dia que aquele se entregou por mim. As ruas de ouro, querido, os portais de pérola vão ficar no chinelo, perto de ver face a face o cara que me salvou. E o que eu penso, querido, é o olhar dele. Não tem mais nada que me chame a atenção. Sabe qual olhar que eu imagino Jesus quando a gente chegar lá? O mesmo olhar que ele teve enquanto ele estava na cruz, que ele olha para aquele povo todo e ele vira para Deus e fala assim: Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus não estava julgando aquele povo, querido. Jesus estava amando aquele povo. Ele estava amando você e eu. O olhar dele, querido, era esse amor. Era desse amor. Sabe o olhar que eu imagino de Jesus? É o olhar que possivelmente aquela mulher que ia ser apedrejada teve, cara. Ela tinha pecados, homens da lei levaram ela para um lugar perto de Jesus de propósito. Eles inclusive viram para Jesus e perguntam: a lei de Moisés manda apedrejar. E você vai fazer o quê? Jesus silenciosamente agacha, começa a escrever no chão. E aos poucos cada um deles vai soltando as suas pedras e vai indo embora. E eu imagino o desespero daquela mulher que não conseguia possivelmente nem abrir os olhos para ver o que estava acontecendo. De repente, possivelmente ela sente alguém chegando pertinho dela e ela ouve a seguinte frase: cadê os que estavam te acusando? Sabe quem falou isso para ela? O meu Jesus. Você sabe quem é que podia acusar essa mulher? O meu Jesus.
Eu acho que no desespero ela abre aqueles olhos e procura os homens que estavam acusando ela. E eu acho que num espanto ela fala assim, ué, não estão aqui? Foram todos embora. Jesus, com esse olhar, fala para ela, eu também não tenho nada para te acusar. Sabe por quê? Porque teu pecado está perdoado em mim. Querido, com todo respeito, não tem nada do que está sendo feito no céu que vai ser mais importante do que o próprio Jesus naquele lugar. E sinceramente, se o céu não tivesse nada disso, se o céu não fosse bonito como a gente imagina que será e que a gente tem informações de que será, bastava Jesus estar naquele lugar, querido. Eu não pensaria meia vez em chegar naquele lugar. Porque o que eu penso, querido, que a primeira coisa que eu quero fazer é abraçar esse Jesus. Eu acho que eu não vou conseguir nem falar, da mesma forma que eu não consigo falar quando eu choro, porque eu acho que eu vou estar chorando tanto, mas com um coração tão grato pelo que Ele fez por mim. Se eu pudesse ficar abraçado eternamente, eu ficaria. Eu sei que eu não posso porque dá egoísmo e tem um monte de irmão que vai querer abraçar também. Mas eu não abro mão, querido, eu não abro mão. Eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu quero ir para o céu porque o meu Jesus, o meu Salvador, está naquele lugar, me esperando, me aguardando. Ele anseia que a minha chegada esteja próxima. Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos adorar o Senhor.